Fala galerinha, sangue na área. A parada hoje é filosofia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a origem da filosofia. Puta que pariu, professor de história dando aula de filosofia, só Jesus. Mas vamos lá, se liga aqui comigo. Só para relembrar, né, que o termo filosofia tem a ideia de um amor à sabedoria, um amor ao conhecimento. E eu botei o desenhozinho assim, do coraçãozinho ali com a sabedoria próximo para poder a gente ter essa noção. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre os antecedentes, o que acontece antes da origem da filosofia. Em matéria de pensamento, nós temos principalmente o mito. Ou seja, é uma forma de pensamento que está muito ligado, né, às questões fantasiosas, às questões místicas, ou seja, tudo é misticismo. Todo mundo, qualquer coisa, todo mundo fica bolado. Tem um raiozinho, né, a galera corre por conta do sapê, imaginando que é algo como um castigo divino. Então, tipo assim, a parada no mito é muito doida, né? Você tem medo de tudo, né? Mas só que o mito também, ele foi usado como uma forma de tranquilizar o ser humano. Ou seja, que o mito, em muitos momentos, ele tentou explicar questões que existiam na sociedade, né? Ou seja, era uma forma, mesmo que fantasiosa, era uma forma de entregar algum tipo de conhecimento e acalmar as pessoas diante daquele mundo assustador, né? Mas, continuando, a filosofia, o berço da filosofia é a Grécia, né? Ela vai estar surgindo aí entre os séculos 7, né, e o século 6 antes de Cristo. Nesse mesmo período, a gente vai ver aqui embaixo que eu coloquei esse desenvolvimento do pensamento, do conhecimento, ele vai estar surgindo em outros lugares também por volta desse mesmo período. Por exemplo, a gente vai ter a filosofia do Confúcio na China, né? Por volta dessa época a gente tem Buda na Índia, né? Zaratustra na Pérsia, os profetas da Palestina, né? E os filósofos da Grécia. Então, um período de transformações que não, né, não ocorre apenas na Grécia, né? É uma parada que está, né, viajando aí pelo mundo todo, vamos colocar assim, né? A filosofia, a gente pode dizer que ela é filha da polis. Oh, a polis grega. Nada mais é do que cidades, né? A polis eram as cidades gregas. Então, se a gente parar para pensar, se liga comigo aqui nessa parada. Se você vive numa área rural, afastada, imagina isso há 2000 e tantos anos atrás. Você está próximo da natureza, o reflexo sobre a sua mente ele é muito forte. Ou seja, você vive com mais medo, né? Qualquer barulhinho ali no meio do mato, você imagina que já pode ser um monstro, alguma coisa. Então, o fato de você estar próximo da natureza, ele altera a sua forma de ver o mundo. Agora, a partir do momento que você vai para a cidade, esses medos, eles se afastam um pouco da gente. Então, isso permite que a nossa imaginação, que a nossa mentalidade, ela comece a buscar alguma coisa mais racional. Então, é justamente por isso que a gente pode dizer que a filosofia é filha da polis, porque a partir do momento que as cidades começam a crescer e que dão um certo ar de segurança, a mentalidade das pessoas elas começam a buscar coisas mais, né, embasamentos mais teóricos, mais racionais, né? Durante esse período também nós temos o desenvolvimento das viagens marítimas, ou seja, a Grécia, que dominava os mares durante muito tempo, entra em contato com outros povos, conhece outras culturas, né? Eles percebem que eles não estão sozinhos no mundo. Isso tudo ajuda cada vez mais você ter um pensamento racional. Essa vida urbana acelerada, o calendário, o desenvolvimento de um calendário, né? Nós temos na Grécia também o desenvolvimento da escrita alfabética, ou seja, o alfabeto é fenício, né? Só que os gregos eles pegam é,
Os gregos pegam o alfabeto, que era só de consoantes, né, para os fenícios, acrescentam as vogais. Então, ou seja, esse alfabeto que a gente usa hoje é filho, né, dos fenícios com os gregos. Nós temos também o desenvolvimento de um comércio, a política. Então, ou seja, isso é um conjunto de elementos que vai ajudar e muito, né, no surgimento dessa filosofia. Se a gente olhar aqui nessa imagem que eu coloquei, o camaradinho está sentado aqui, né, pensando, questionando. Aí ele fica pensando: que desgraça de mundo é esse aí? O que está acontecendo? De que são feitas as coisas? Então, ou seja, o sábio, o filósofo, ele começa a questionar de onde nós viemos, do que nós somos feitos, né? Nós não viemos do nada, nós temos uma essência. Então, ou seja, eles começam a questionar. E aí o Tales, que é considerado o primeiro filósofo, né, ele tem aquela ideia de que tudo é água, ou seja, o mundo é uma eterna reciclagem, ou seja, tudo se transforma, né, sem jamais desaparecer. Essa essência de tudo é que eles chamam de physis, né? A physis, né, que tem essa ideia de física, né, algo físico, é essa essência das coisas, né? Esse pensamento filosófico ele vai aos poucos, né, superando, vamos botar assim, superando o pensamento mítico sem derrubá-lo de vez. Eles vão conviver durante muito tempo ainda juntos. Mas o pensamento filosófico ele vai superando o pensamento mítico e cria uma nova postura do ser humano diante do mundo. Ou seja, se tem um raio, eu não vou dizer que aquilo foi um Deus que mandou o raio sobre mim. Eu vou tentar entender quais reações físicas que criaram aquele raio. Ou seja, o pensamento agora ele passa a ser baseado na razão. Ele busca refletir sobre os acontecimentos além da sua aparência imediata. Ou seja, eu não quero saber apenas da aparência imediata, eu quero entender todo aquele contexto. Então, aos poucos, né, esses mitos eles vão, né, devagarzinho, eles vão dando lugar, né, a esse pensamento lógico, a esse pensamento mais racional. Esses primeiros filósofos também eram chamados de pré-socráticos. Qual a base deles? Eles estão pensando em quê? Eles estão tentando buscar a explicação para quê? Eles estão buscando entender a cosmologia. Ou seja, eles estão pensando no cosmos, no universo. Eu quero saber qual é o fundamento eterno de todas as coisas, né? Eu quero entender a arché, que é qual é o princípio de tudo, qual é a origem. Essa arché é o princípio de tudo, né? Qual é a origem de tudo? Então, eles estão muito voltados para essa coisa do cosmos, né? Esses questionamentos, esse cosmos, esse universo, é o mundo. Eles estão querendo saber sobre o mundo, sobre o que tem no mundo, né? Depois a gente vai ver em outra aula que eu vou postar que quando Sócrates ele surge nesse cenário, qual é a grande sacada que o Sócrates vai ter? E por isso ele é visto como o divisor de águas aí da filosofia. É que ao invés de botar a filosofia para entender o mundo, o Sócrates vai colocar a filosofia para entender o ser humano. Porra, velho. Fudeu. Ele quebrou a corrente. Ou seja, enquanto aqueles filósofos pré-socráticos queriam entender o mundo, o Sócrates falou: não, o mundo é o cacete, porra. Eu quero saber do ser humano. Eu quero entender eu quero ter esse questionamento, essa busca sobre questões voltadas para o ser humano. Aí, velho, aí doidou a porra toda. Mas deixa isso para uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e um abraço, galera. Tchau. Deixa o like aí nessa desgraça aí, porra. Se inscreve no canal. Valeu.